Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se, vos dilacerem. Até o verso de número 6, gostaria de fazer mais uma prece. Vamos orar comigo? Senhor, que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito, para a compreensão das Sagradas Escrituras, para o aprendizado do nosso coração esta noite, para que sejamos moldados e transformados pela tua palavra, para que coloquemos em prática aquilo que aprendamos. Em nome de Jesus, o Senhor da palavra, o justo juiz, nós oramos. Amém. O capítulo 7 começa com Jesus tratando e abordando da relação do homem com o próximo. A relação do homem com o seu próximo. Veja bem, Jesus abordou a natureza do homem com a lei, a natureza do homem para com Deus, o Pai Celestial, no capítulo 6, no capítulo 5 do homem para com a lei de Deus, no capítulo 6 do homem para com o Pai Celestial, e agora do homem para com o seu próximo. E é interessante que ele começa dizendo, não julgueis. E aí vem uma pergunta clássica. O cristão pode julgar alguém? Olha, é muito comum, numa discussão sobre determinados problemas, circunstâncias, alguém dizer assim, não julgueis. Na Bíblia está escrito, não julgueis para não serdes julgados. Quem sou eu para julgar alguém? Principalmente quando o erro é apontado, principalmente quando a questão é uma questão delicada, que aponta para um estilo de vida longe de Deus, contrário à vontade de Deus, que desobedece os mandamentos de Deus e que, de alguma maneira, expõe em perigo as pessoas, ou o evangelho, ou até mesmo vulneráveis. Então, quando a igreja ou alguém se levanta para dizer contra determinado tipo de coisa, alguém sempre diz, olha, não julgueis, não julguem. Como se este texto fosse uma proibição de Jesus ao julgamento de uma maneira total. Por isso, a resposta da primeira pergunta que eu fiz, o cristão pode julgar alguém? O discípulo do reino, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, pode exercer juízo sobre outras pessoas, sobre determinadas situações, ele pode julgar aquilo que é certo e errado. Bom, eu separei 3 argumentos que eu gostaria de tratar essa noite para que entendamos o não julgueis, ou como o cristão deve agir com os seus julgamentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do que não significa. O que Jesus não está ensinando. O que Jesus não disse quando disse não julgueis. Jesus não disse que todo julgamento é proibido. Porque a Bíblia é um pronunciado e de anúncios dos juízos de Deus e do julgamento do próprio Deus. No Antigo Testamento, Deus se apresenta assim. No Antigo Testamento, Deus dá a lei para ser juízo do seu povo. No Novo Testamento, é preciso julgar diante da lei de Deus. Deus levantou juízes
no Antigo Testamento e Deus deu a sua palavra como regra e orientação para que este juízo seja estabelecido. Então, não é proibindo todo tipo de julgamento. Também não significa que quando Jesus disse não julgueis para não ser julgados, não significa que deixemos de exercer a autoridade legal através de meios de juízo, através de magistrados, de pessoas que têm autoridade e que exercem a função de julgar. Nós aprendemos isso no capítulo 5, na interpretação da lei, quando Jesus fala da lei da retaliação, olho por olho, dente por dente. Lembra disso? E Jesus nos ensina que a lei de Deus aponta para a proteção e que o juízo, a ação da vida do reino de Deus, ela deve ser para proteger, para cuidar, e tem autoridades que exercem esse juízo. Por isso, não significa que Jesus está proibindo todo tipo de julgamento, e nem para que não haja uma autoridade legal para exercê-lo. No Novo Testamento, a igreja e a liderança da igreja recebe a autoridade de Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, para disciplinar, para exercer juízo sobre membros da igreja que estão em pecado. Você vai encontrar isso em Mateus 18, você vai encontrar isso na carta de Hebreus e em tantas outras cartas do apóstolo Paulo. Também não significa ausência de discernimento sobre o certo e errado. Eu preciso saber o que é certo e o que é errado. E muitas pessoas usam a palavra de Jesus, a frase que Jesus usou no Sermão do Monte, para dizer, olha, não pode se fazer distinção de certo e errado, porque o certo e errado é relativo. Não julgueis. Não julgueis. Não é isso que Jesus está ensinando. Porque a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina, nos capacita a uma vida de discernimento. Por isso, vai ser muito comum na Bíblia você encontrar linguagens, figuras de linguagens como discernir entre luz e trevas, bem e mal, entre a carne e o espírito. Então, não. Quando Jesus disse, não julgueis, ele não estava dizendo que nós não podemos ter discernimento sobre o que é certo e errado. Precisamos julgar o que é certo e errado. Uma outra coisa que Jesus não está ensinando com este ensino. Jesus não está falando para que eu e você não nos posicionemos contra o erro ou contra quem errou. Então, quando Jesus diz, não julgueis, não significa que Jesus esteja dizendo, olha, você não pode se posicionar em juízo contra o erro, e nem contra quem errou. E aí eu quero levantar alguns exemplos. A Bíblia pede para que agimos diante da violência e da injustiça. Eu preciso condenar a violência e a injustiça. A Bíblia também pede para que condenamos e tire, inclusive, do nosso meio, essa não pode ser uma virtude do crente, uma ação do crente, a desonestidade. Nós precisamos julgar a desonestidade, apontar a desonestidade e tirar do nosso meio. Você percebe a corrupção? E nós poderíamos ir para outro exemplo, a promiscuidade. E a promiscuidade abre porta para tantas coisas, para uma vida machista liberal, de sexualidade liberal, para a vida feminista liberal, de sexualidade liberal, homossexualismo e tantas outras coisas, o próprio adultério. A Bíblia nos ensina a nos posicionarmos contrário a estas coisas. É bíblico. Então não é exercer um juízo errado. Jesus não está dizendo para que não nos posicionemos contra o erro e nem contra quem errou. É preciso ter um posicionamento. Vou dar um outro exemplo, e este é mais comum no nosso tempo, inclusive nas redes sociais. Heresias. Vira e mexe em discursos
né, nas redes sociais, em vídeos, pregações, posicionamentos e até em denúncias contra falsos mestres que andam ensinando o erro doutrinário, que é uma ferramenta de Satanás, porque Satanás ensina o erro doutrinário, desvirtua a verdade dentro da igreja. E aí, quando alguém aponta este erro, seja na rede social, seja num vídeo, numa pregação, alguém sempre se levanta lá para escrever: não julgueis. Ele está fazendo a obra do Senhor. Pelo menos ele está pregando. E as pessoas confundem até aquele texto em que Jesus diz: quem não é contra mim, quem não é contra mim, né? Quem é comigo não é contra mim, né? Eles até usam este texto para dizer: ó, tá vendo, não julgueis. Ele está pregando, mas está pregando heresia. A Bíblia me ensina a condenar isso. Daqui a pouco você até vai ver Jesus falando isso neste mesmo capítulo. Então não é uma ausência de posicionamento contra o erro, ou contra quem errou, ou contra o pecado, seja heresia, adultério, corrupção, desonestidade, violência. Também não significa que não seremos julgados. Porque o versículo diz: não julgueis, para que não sejais julgados. E é muito comum você encontrar pessoas que falam assim: eu nunca julgo ninguém, então Deus vai ser bom comigo. Porque eu não julguei, eu posso fazer, eu erro, eu faço umas coisas erradas aí, eu não busco o Senhor, não conheço, mas eu nunca julguei ninguém, então Deus há de ser bom comigo. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando que não seremos julgados. Ei, presta atenção numa mensagem bíblica que eu quero que você entenda. No último dia, no dia em que Jesus voltar, eu, você, a igreja, os ímpios, os pagãos, os crentes, todos nós seremos réus. Estaremos diante do grande juiz. A diferença é a obra da justificação que estará sobre nós. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A diferença é a graça. Você entendeu o que não significa, o que Jesus não está dizendo? Agora, para a gente entender este ensinamento de Jesus, eu gostaria de ir para o segundo ponto. O julgamento justo. Pastor, existe um julgamento justo? Sim. E ele pode ser exercido pela igreja, na verdade. A igreja precisa, e os crentes e os discípulos de Jesus precisam aprender a exercer este julgamento justo. Olha o versículo 2. Pois não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Presta atenção na palavra critério e medida que aparece no versículo 2. O critério que você usar, a medida que você usar para o julgamento, ela tem importância. Este critério e esta medida aponta para se estamos usando o padrão correto, o padrão de Deus, ou estamos usando um padrão mundano, um padrão carnal, um padrão moralista do nosso coração. Para exercer um julgamento de forma justa, nós precisamos entender que Deus também tem critérios para exercer o seu juízo. Deus também tem a sua medida para exercer juízo. É muito comum nós ouvirmos também esse pronunciamento popular. Ah, porque Deus é amor. E no fim ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não vai julgar ninguém. É muito comum as pessoas dizerem: não, eu creio no Jesus que não condena ninguém, que não traz juízo e que não vai mandar ninguém para o inferno. Eu preciso dizer que você, se você crê nesse tipo de evangelho e neste Jesus, você está vivendo um conto de fadas. Este Jesus não é o Jesus real. Este Jesus não é o Jesus bíblico, porque ninguém falou mais sobre inferno e sobre juízo na Bíblia do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe a medida e o critério de Deus em exercer este juízo. E daqui a pouco
eu ainda quero ir para estes desdobramentos, mas eu quero que você entenda algumas coisas sobre aquilo que nós aprendemos, que Jesus nos ensina quando nós julgamos ou exercemos juízos da forma correta, quando o nosso julgamento é justo. Nós precisamos aprender algumas coisas sobre exercer juízo, sobre sermos crentes e nos posicionarmos contra o errado, contra o erro, de uma maneira correta. A primeira coisa que nós aprendemos é que aprender a fazer um julgamento justo nos ensina sobre o caminho da humildade. Na cruz, o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre os nossos pecados foi estabelecido. Mas quem foi para a cruz? Eu, você ou Jesus? Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. É um convite à humildade. Por isso, exercer julgamento de forma justa nos ensina o caminho da humildade. Olha, Gálatas, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 5, ensina isso sobre aquele irmão que errou e como a igreja deve exercer juízo, julgamento contra aquele que errou na igreja, que é crente, que é irmão. Gálatas 6, de 1 a 5. Eu vou ler para você. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, maduros na fé, crentes, discípulos do reino, corrigi-os com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejais também tentado. O caminho da humildade. Olhe para você mesmo. Qual é o texto da Santa Ceia que nós lemos agora há pouco? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, Deus nos disciplina para não nos condenar com este mundo. A igreja deve agir como é o julgamento de Deus. Deve agir para corrigir, para salvar aquele que pecou com espírito de brandura e olhar para si mesmo como um pecador, como alguém que precisa de disciplina do Senhor. Versículo 2 de Gálatas 6. Levai as cargas uns dos outros. É muito comum pessoas que exercem um juízo errado, um juízo carnal, das pessoas empurrarem aqueles que estão com as cargas, para derrubá-lo ainda mais, para fazê-lo cair ainda mais de uma maneira que não se levante. Não é este o chamado do Evangelho para a igreja. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo é duro, né? Se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, está enganado. Versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então nós aprendemos o caminho da humildade. Mas há outra coisa que nós aprendemos para exercer juízo justo, julgamento justo. Nós aprendemos o discernimento. Olha, a palavra grega, utilizada pelo evangelista Mateus aqui, para significar julgar, não julgueis, ela pode ser traduzida, e muitas vezes é traduzida como discernimento. Então eu preciso aprender a ter discernimento espiritual sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que a Bíblia diz e o que ela não diz, sobre o que ela fala dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que vão a um caminho contrário ao Senhor. Um bom exemplo disso, desse discernimento, é o Salmo 1, que nós sabemos de cor, versículo 1, versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia
e de noite. Por isso ele consegue discernir o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, para ter e agir e julgar com discernimento. Um outro fator que julgar com justiça ou exercer juízo da maneira correta e justa nos ensina é agir de acordo com o Evangelho. Eu acabei de citar Salmo 1, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, porque a normativa daquilo que nós consideramos certo e errado não é o que nós achamos. É muito comum, no nosso tempo, pessoas dentro da igreja exercer juízo pelo que ela acha. E ela sempre começa a sua sentença dizendo: eu não acho que é certo, eu não acho assim, eu não penso desse jeito. Mas os discípulos de Jesus são exortados a viver de acordo com o que a Bíblia nos diz. É o que Deus acha, é o que Deus determinou, é o que Ele nos ordenou. Por isso, o Evangelho deve ser a nossa força de como agir e de como julgar. Olha, eu preciso que você entenda isso. Porque o Evangelho deve ser o nosso critério. O Evangelho deve ser a nossa medida. Você ainda está no verso 2? O critério com que julgardes. A medida que usardes para julgar. Para medir. É o Evangelho que deve ser a nossa medida. É o Evangelho que deve ser o nosso critério. Este mesmo Evangelho que nos alcançou. Sim, nós, pecadores, que éramos filhos das trevas, mas que fomos alcançados pelo humilde, que nos justificou, nos fez justiça em Deus, na sua cruz, e por isso somos salvos. Quando eu falo do Evangelho, eu preciso me perguntar, qual o critério? Qual a medida que eu quero que usem comigo? É isso que Jesus está dizendo. O Evangelho ou o mundo? O Evangelho ou a carne? O Evangelho ou a condenação deste mundo? Como diz 1 Coríntios 11, verso 32. Que eu e você sejamos movidos a exercer juízo certo, reto, através do Evangelho de Cristo. Olha, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, olha o que Jesus vai dizer, ainda nessa relação do homem, para com o próximo. Jesus vai dizer assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que vocês querem que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus não está dizendo que eu quero que alguém faça algo errado comigo, porque tem gente que quer, ou algo que não seja bíblico, não é isso. Ele está apontando para a lei e para os profetas, de certa forma para a Escritura, de certa forma para o Evangelho. Então assim deve ser o nosso posicionamento. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, eu preciso ainda falar de um conceito rabínico da época de Jesus. Os mestres da lei da época de Jesus ensinavam sobre a medida e o critério de Deus em julgar. Eles pregavam na época de Jesus que Deus exercia o seu juízo com justiça e com misericórdia. Então é muito provável de quando Jesus usa essa expressão, aqueles que são religiosos e que têm conhecimento do ensinamento dos mestres da lei entendiam que Jesus estava apontando para uma maneira que contrariava o coração humano e pecador e muitas vezes a religiosidade hipócrita. Ele estava falando, olha, atente para o critério de exercer julgamento. Porque Deus exerce o seu critério com justiça e com misericórdia. As duas coisas caminham juntas. E quando ele é justo e condena, ele não deixou de exercer sua misericórdia.
E quando ele exerce a sua misericórdia para conosco, ele não deixou de exercer o seu juízo e a sua condenação. Em Cristo, o castigo de Deus e a ira de Deus foi derramado em nosso lugar. Em Cristo, na pessoa de Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o cálice da ira em nosso lugar. E a ira de Deus. Você percebe isso? Justiça e misericórdia. Por isso que Davi, no Salmo 23, termina dizendo sobre o cálice, né? Não é assim que termina o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E o último versículo, cálice, é uma linguagem na Bíblia, uma metáfora na Bíblia para juízo de Deus. A ação justa de Deus contra o pecado. O cálice do ungido do Senhor transborda. E aí o Salmo 23 termina. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 116, versículo 5, diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Deus é justo e misericordioso. Ele age com justiça e com misericórdia. Qual medida eu tenho usado para julgar? Existe um tipo de juízo e de julgamento que eu devo usar. Justo, correto. O ensinamento mostra isso. Que existem situações e maneiras certas para julgar. Olha, um dia Jesus estava sendo julgado por religiosos que estavam condenando Jesus. Porque ele realizava o seu ministério no sábado, curava no sábado. Então Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 24, diz este versículo: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julguei segundo a aparência, mas sobre aquilo que é reto e justo. Há uma maneira certa de exercer a justiça, e a igreja precisa aprender a fazer isto. Os discípulos de Cristo não podem ser negligentes com isso. No próprio ensino do Sermão do Monte, Jesus ensina e determina que façamos julgamento correto. Por exemplo, Mateus 5, versículo 20. O primeiro capítulo do Sermão do Monte. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está falando, olha, a justiça de vocês deve exceder, vocês devem ter juízo, discernimento para julgar, porque a doutrina dos fariseus e dos escribas não serve. Vocês não entrarão no reino do céu. Isso não é juízo? Os discípulos de Jesus não deveriam julgar o seu posicionamento e a sua justiça com a dos fariseus e a dos escribas? Atente ainda para o capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 18, Jesus condena a religiosidade de aparência, a religiosidade da autopromoção, a religiosidade hipócrita, que ora nas praças, que dá donativos e toca trombeta para todo mundo ver que ele está fazendo caridade, faz selfie doando cesta básica, que faz jejum e faz cara de doente, de fome, para que as pessoas vejam o quanto ele é espiritual. Jesus não está condenando isso, esse tipo de religiosidade hipócrita, pois isto é para que a gente exerça um julgamento para discernir e condenar o erro de uma espiritualidade apenas de aparência, de autopromoção. Mateus 6, de 1 a 18. Agora, no capítulo 7, Jesus ainda vai dizer lá no versículo 15. Lá no versículo 15 ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. É preciso exercer juízo e julgar aqueles que são hereges e que, fantasiados de ovelha, mas são lobos, enganam a igreja. Você percebe que Jesus ensina também no Sermão do Monte a exercer julgamento, mas um julgamento justo, um julgamento correto. Olha, irmãos,
eu preciso que você entenda ainda algo sobre o julgamento justo. Porque o julgamento justo, ele precisa ser usado para preservar o irmão. Jesus, neste texto, vai fazer um contraponto entre os irmãos. Põe no versículo 3, Laine, para mim, e no versículo 4. Olha, percebe que Jesus, quando falar do cisco, o argueiro no olho, ele vai falar do teu irmão, ele vai usar seu irmão, não é isso? Vês tu o argueiro no olho de teu irmão? O versículo vai falar do irmão, de alguém que é do reino, de alguém que é da fé. E há um contraponto com o versículo 6. Se a Laine puder colocar, o versículo 6 fala, olha, não dê o que é santo para os cães e nem pérola para os porcos. E ele vai usar essa metáfora, essa alegoria, para descrever o descrente, o incrédulo, aquele que não teme o Senhor, que não vive no reino de Deus, que não deseja viver no reino de Deus e que é contrário ao reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Por isso, a minha ação deve ser em favor do meu irmão. Então, quando eu vou exercer juízo sobre o meu irmão, eu preciso fazer isso da maneira correta. Ele é meu irmão? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu sou ensinado por Jesus no Sermão do Monte e ordenado a agir com perdão diante do seu erro. Olha, atente para a oração do Pai Nosso. Como a oração do Pai Nosso termina? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão para aquele que errou. O meu julgamento não pode estar isento do perdão para aquele que errou. Colossenses, o apóstolo Paulo ensina isso, no capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu gosto desse texto. O perdão é mútuo. Eu perdoo você, você me perdoa. Sabe por quê? Porque é mútuo o perdão na igreja, entre o povo de Deus. Porque você é um pecador e eu também. Porque você decepciona e eu também decepciono. Porque você muitas vezes age como insensível às minhas necessidades e eu também sou insensível às suas. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão. O meu julgamento também não ausenta, não tira uma ordem de Jesus. O meu julgamento deve ter a intenção de corrigir e não de derrubar. O meu julgamento deve produzir restauração e não condenação. Volto para o texto da Santa Ceia que nós lemos na liturgia. 1 Coríntios 11, versículo 31 e 32. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se somos julgados por disciplina de Deus, para não sermos condenados por este mundo, ou neste mundo, ou com este mundo. Você percebe que o propósito do julgamento reto, justo, é promover restauração? Mateus 28, no mesmo evangelho. Como Jesus me ensina, um irmão pecou contra você. Um irmão pecou contra mim. O que eu devo fazer com quem errou contra mim? Qual deve ser a postura se eu vejo o irmão errando? Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O propósito é corrigir para restaurar, para aproximar e não para separar. Você, quando exerce justo julgamento entre os irmãos, entre crentes, o propósito, a intenção é aproximar, restaurar. Você ganha o seu irmão. Olha, eu ainda preciso dizer sobre uma outra característica, agora a negativa. O versículo 6, que fala de
pérolas aos porcos e de santo aos cães. O versículo 6 aponta os descrentes, os incrédulos, como impuros. Olha, quando Jesus usa a expressão cães, quando ele usa a expressão porcos, não é no nosso contexto. Na época de Jesus, o cão não era um animal doméstico. Ele não era um animal doméstico, ele era um animal impuro, se alimentava de carniça. Ele era misturado com animais selvagens, ele vivia entre as cidades, mas não era domesticado. Eles se alimentavam de restos. Os porcos também eram assim. Eram animais considerados impuros. Por isso eles eram descrevidos como... eles eram usados para descrever o pagão, o ímpio, o impuro, aquele que não teme ao Senhor. E Jesus fala, olha, tenham discernimento para não dar o santo aos cães e nem pérola aos porcos. Tenham discernimento ao falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, a lutar pelo Evangelho, a defender o Evangelho, porque muitas vezes você pode estar gastando tempo com alguém que pode vir contra você. Por isso, é muito comum ele usar esse exemplo, é um exemplo comum, porque os cães poderiam se voltar contra as pessoas. O porco pode atacar. Eles pisam, eles dilaceram. É um exemplo forte. Tito e a igreja primitiva, Paulo, a carta de Tito e a igreja primitiva aprendeu a lidar com isso. Tito capítulo 3, verso 10 e 11 diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira, a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então eu posso exercer juízo e saber e ter discernimento sobre pessoas que preferem viver o erro, que não estão debaixo da soberana vontade de Deus e dos seus mandamentos, que não temem ao Senhor. E esse discernimento me faz agir contra o erro, me faz me posicionar. Olha, irmãos, eu sei que eu estou demorando muito, mas eu não poderia deixar de dizer essas coisas. Porque Jesus, então, vai usar agora algo muito forte. Ele vai condenar o julgamento hipócrita. Se há um julgamento justo, o principal objetivo de Jesus é condenar o julgamento errado. E é isso que ele está fazendo nesse ensinamento. Gastei 40 minutos. E agora que eu quero chegar, olha, Jesus está condenando um tipo de julgamento, sim. Qual o julgamento? O julgamento hipócrita. Qual é o julgamento hipócrita? Olha, versículo 5, você pode ler comigo? Hipócrita, tira primeiro do teu olho, a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Poucos dias atrás, eu e a Vandré andávamos de bicicleta. E tinha chovido bastante, e tinha bastante daquele mosquitinho chamado aleluia. Ele vem depois da chuva, sabe que mosquitinho que é? É tipo uma formiga que voa. E a gente saiu para pedalar à noite, não levamos óculos de proteção visual, e caiu um mosquitinho desse no olho da Vandréia. Ele solta um líquidozinho. Quando ele bate, ele solta um líquido, uma defesa dele. E arde, queima. E aí a Vandréia desceu da bicicleta, jogou água. E eu fiquei irritado. Falei, vamos pedalar, né? Para de onda. E aí, 10 metros depois, tcharam, cai uma aleluia dentro do meu olho. E eu não vi mais nada. Encheu meus olhos de lágrimas. Os dois, só caiu nenhum. E eu, por mais que eu colocasse as minhas mãos, o suor da minha mão piorava toda a situação. E eu tive que parar, descer da bicicleta e jogar água para poder continuar a viagem. Quando tem uma trave no nosso olho, nós não temos condições de tirar o cisco do olho do outro. Jesus está condenando um tipo de julgamento hipócrita. Jesus não proíbe o exercício de julgar da maneira justa. Ele está proibindo o julgamento errado, o julgamento hipócrita.
E essa é uma referência à religiosidade dos fariseus e dos escribas, que eu já citei. Esta é uma referência do Evangelho de Mateus, capítulo 23, por exemplo, que no versículo 13 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Uma religiosidade condenável, que julga o outro, que condena o outro, mas que não olha para si, para os seus pecados, para os seus defeitos. Há uma figura ilustrativa nesta condenação de Jesus contra o julgamento hipócrita. O argueiro, o cisco no olho, um cisquinho que caiu no olho do irmão, e alguém que tem mais do que um cisco. Ele tem uma balaústra nos olhos dele. Ele tem um pedaço de pau que poderia ser usado. A ideia de trave aqui era um pedaço de viga de madeira para ser usado numa sustentação. Jesus exagera porque está dizendo: olha como é hipócrita esse tipo de julgamento. Você quer tirar um cisco que caiu no olho do seu irmão, mas você não olha e vê que a sua condição é muito pior. O versículo 3 e o versículo 4 é um versículo de denúncia contra um julgamento hipócrita. Preste atenção, meu irmão, porque Jesus não está ensinando isso para os incrédulos. Ele está ensinando isso para os seus seguidores, porque isso é comum de nós fazermos. Nós temos facilidade para agir de uma maneira errada ao julgar, e julgar de uma maneira hipócrita. É muito mais fácil nós percebermos que tem um irmão com um cisquinho no olho do que perceber que o nosso olho está perdido com uma trave nele. E aí tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Esta figura ilustrativa do verso 3 e do verso 4, que fala do argueiro, do cisco no olho do irmão, e que eu quero tirar o cisco, ou o hipócrita quer tirar o cisco, mas ele tem uma trave no seu olho. Ele aponta para o problema da justiça própria. Eu vou explicar isso melhor. Uma pessoa que está tão cheia de justiça própria, ela se acha tão justa, tão digna, tão melhor, que ela não consegue perceber seus graves erros. Ela não consegue perceber as suas mazelas. Ela não consegue julgar a si mesma. Ela não consegue perceber os seus erros, as suas maiores tentações, seus pecados. Ela só consegue perceber os erros e os pecados dos outros, as fraquezas dos outros. Gente que é cheio de justiça própria não consegue perceber seus erros, não tem percepção dos seus deslizes, mas consegue perceber qualquer detalhe da vida do próximo e julga o próximo. Isso é hipocrisia. Por isso nós somos convidados a um autoexame para tomar da Santa Ceia. Não é para examinar o outro, é para examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Percebe que há um caráter didático na Bíblia quanto ao juízo? A segunda lição contra o julgamento hipócrita é o problema do hipercrítico. O primeiro é a pessoa que tem justiça própria. Agora é o hipercrítico. Ele olha para alguém com um cisco e fala: "Ih, coitado, olha lá, tá com um cisco, não vai ver mais nada." Ele é hipercrítico. Ele não percebe que é um perigo viver julgando. E é por isso que Jesus, na verdade, está ensinando: olha, não viva julgando as pessoas. Cuidado com este posicionamento hipercrítico, porque à medida que você mede, você será medido. Com o critério que você usa, o critério será usado contra você. Hipócrita. O problema do hipercrítico é que o hipercrítico adota um estilo de vida crítica a qualquer pessoa, por qualquer motivo, mas não aplica essa crítica a si mesmo.
Ele é hipercrítico com os outros, com a comida dos outros, com a roupa dos outros, com o jeito de falar dos outros. Mas ele não é crítico com o que ele veste, com a comida que ele faz, com o sal que ele põe na comida. Ele não é crítico com a roupa dos outros, com a roupa dele. Quando eu cheguei para pastorear essa igreja, irmãos, eu tive um problema muito sério. A nossa igreja tem moças muito bonitas, jovens muito lindas, ainda tem, naquela época já tinha. E um dia uma senhora, uma mulher casada, me procurou e disse: olha, pastor, ou o senhor começa a falar das roupas dessas meninas, ou o senhor começa a medir o tamanho da roupa delas, ou eu vou deixar de vir na igreja. Só que essa irmã usava cada decote com metade do seu seio aparecendo, todos os domingos. Então eu tive que, com muito amor, olhar nos seus olhos e não no seu decote. E dizer: minha irmã, se eu tiver que entrar com uma régua na igreja para medir a roupa de todo mundo, eu vou ter que medir o seu decote também. Você está disposta? O problema do crítico é porque ele exerce juízo sobre o outro, mas sobre ele não usa. Não serve. Então a roupa da fulana está curta, mas o decote dela tá bom. Esse é um exemplo da minha experiência pastoral, irmãos. Mas nós podemos redobrar a tantas outras áreas da nossa vida. Cuidado para não ser um hipercrítico, porque o hipercrítico conduz a sua vida a viver julgando e criticando os outros pelos erros, pelas falhas, por aquilo que ele procura, coisas pequenas, coisas grandes. O hipercrítico é hipercrítico contra o outro e não a si. Dr. Carson, um teólogo que eu recomendo que você leia sobre o Sermão do Monte, sobre o Evangelho de Mateus, ele diz que, sobre este texto, o contexto aqui indica que o versículo significa: não seja um julgador. Não adote um espírito crítico, com uma atitude condenatória contra as pessoas. Pare de viver assim. O último texto que eu quero citar, irmãos, mas eu faço questão de ler ele para você e para mim. Romanos, capítulo 14, versículo 10 até o versículo 13. Olha o que esse texto está nos estimulando contra o julgamento hipócrita que Jesus está condenando. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11 agora. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Jesus quer tratar o nosso senso crítico, quer tratar o nosso coração, que tem um alto zelo por justiça própria, uma alta consideração por justiça própria. E muitas vezes, por causa dessa alta consideração, nós deixamos a nossa trave no olho, mas nos incomodamos com o cisco do olho do irmão. Jesus quer tratar o nosso senso crítico, a nossa justiça própria. Ele deseja que tenhamos discernimento que provém da graça do Evangelho e que nos coloca no caminho da humildade para promover, sabe o quê? Sabe o que Ele quer que promovemos? Justiça e misericórdia. Nós só encontramos isso na pessoa de Jesus. Que Ele nos julgue, que a sua justiça nos ensine a julgar de forma reta como Ele julga. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também,
se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.